Vai já. Essa grande, né? É, tem que pegar essa aqui e essa aqui. Aqui pode passar, ó. Vai entrando, é bom ir mais lá um pouco de ficar pro mar. Olha, cai dentro. Aí agora dá de vir, agora pode vir direto. Não, vai não. Eu passo na grandona aqui. Dá pra tocar ali, tem que vir mesmo. Não, a grande Já, agora pode vir. Direto. Olha aqui, Aninha. Vem retinho. Pode vir reto. Vai, agora é direto, na derradeira casa lá. Vira assim, para. Mais um pouquinho pra cá. Isso, vem um pouquinho. Aí, pode vir. Vem. Cadê? Aqui meus irmãos, motoristas, o ajudante, mostrar a situação. Esse o pastor Osmar disse que os obreiros não são qualificados. É ali. Então, chegando lá, Vem dentro mesmo para passar. Aí aqui é o dono da casa, isso aí. Peguemos na. Cadê outra ali, ó? não tem sim, bem assim, pastor. Tá. Pegando mais devagarzinho pra formar, tem roçando no carro. É. Mas você tá aqui de moto, né? De moto é bom. Melhor que o carro. É, tá muito baixo. Lá o carro, hein? Vamos virar carro de lá. Dá dele dar uma ré, encostar bem aqui assim. Deixa passar. Quando passar a gente vê. Vai dar dele sair, ó, não pegar nem chuva. Eita! Você acabou na caminhada. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Aqui prestou. Ele não gosta de ir nesse carro aí. Tem que ligar só 7 horas no ar e a A bateria. gente vai parar. Tá só ajeitando logo aqui. Liga lá. Mas ele disse que tem a bateria aí, luz aí. Vai colocar uma luz dele logo daqui a pouco. Aí fica tudo claro. Aí a bateria do carro a gente usa só pro som. Tá ok. Uma entrevista aqui. Deixar logo tudo jeito. Nós estamos aqui na residência do seu Negro. Nós vamos fazer um culto hoje de pregação na palavra. Nós estamos a 185 quilômetros de Bragança. Como vocês podem ver, região de mata, fazenda, região de fazenda.
E nós, aonde nós pudermos ir pregar a palavra de Deus, a gente está indo. Estamos com 2 automóveis, o carro do pastor e o carro do irmão Van. Esse culto vai ser filmado e vai ser colocado no YouTube para todo mundo assistir. Cumprindo o mandamento de Jesus Cristo que diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Nós cremos que o tempo terminou, cremos que o Cordeiro saiu do trono, mas cremos naquele parágrafo que o irmão Brana diz: se eu soubesse que Jesus viesse hoje à tarde, eu continuaria colocando o tijolo. 322, amém? Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de pá em pá teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Presta a luz do céu e te guiará a vida, para as trevas do pecado dissipar. Ilumine o coração, ilumina e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria o brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Somos um só, unido pelo amor. Eu e Jesus somos a paz, mais unidos, Deus e somos o mesmo sim, por este amor sem fim, a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus. Somos a vida imaculada, rio que forma uma estrada e leva a Deus. Eu e Jesus. Somos a glória pura e limpa. Somos a paz que não se finda e a sombra desta cruz. Somos um só, eu e Jesus. Somos um só, eu e Jesus. Nada impede nossa união. Sede a tentação. Somos unidos pela paz. Jesus cada vez mais. Somos o mesmo sim, por este amor sem fim.
Jesus, eu e Jesus somos a vida imaculada, que forma uma estrada e leva a Deus. Eu e Jesus somos a glória pura e limpa, somos a paz que não se finda. E a sombra desta cruz somos o sol, eu e Jesus. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus, é tão bom estar na presença de Deus neste momento, cantando esses maravilhosos hinos. Sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção? Preparar nossos corações para logo mais receber a palavra de Deus. Amém? Isso só é um prelúdio do que há de vir mais daqui a pouco. Amém? Com os louvores, com esses cânticos maravilhosos. Vamos cantar, irmãos. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que
Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus. Vamos cantar mais uma canção. Gostaria de chamar o irmão Taylor para cantar mais uma canção. Estamos numa noite maravilhosa, onde viemos de Bragança para trazer a palavra de Deus até este povo que aqui está reunido. E eu creio que todos irão sair daqui satisfeitos. Amém? Vamos cantar mais uma canção, irmãos. Vamos cantar para quê? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar
Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nesta hora, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tomar pelas Tuas mãos, Senhor, os visitantes. Que o Senhor possa tomar, Senhor, cada ouvinte pelas Tuas mãos nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, fazer algo nesta noite, Senhor. Amém. Faz por nós, Senhor, aquilo que não podemos fazer. E nesta noite, Pai, o Senhor tomando o controle de todos os espíritos, Senhor, deste lugar. Que só o Teu Espírito Santo, Senhor, possa descer em nosso meio nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, ungir o pregador nesta noite. Que o Senhor possa falar através do Teu servo, Senhor. Que o Senhor possa trazer a Tua palavra, Senhor, através do Teu pregador nesta noite. Que o Senhor possa abrir os corações, Senhor, que todos possam ouvir a Tua palavra nesta noite. Por isso, Pai, prepara cada coração nesta noite. Que os ouvintes, Senhor, possam abrir seus corações nesta noite. Para que a luz do céu possa entrar, Senhor, no íntimo de suas almas. Para que eles possam sair daqui, Senhor, nesta noite, cheio da Tua força, da Tua graça. E aquilo que eles vieram buscar, Senhor, nesta noite, através de Tua palavra, Senhor, quando for pregada, Senhor, eles levarão consigo. Por isso, Pai, que o Senhor possa, Senhor, entrar em cena nesta hora. Que o homem saia de cena e o Senhor entre em cena, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar através do Teu servo nesta noite. E nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui, Senhor. É o Senhor que é o nosso líder. É o Senhor que nos conduz, Senhor, na vereda da Tua santidade. Por isso, Pai, toma pelas Tuas mãos cada vida nesta noite. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. 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 Agora sim, nós vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é um culto sem a leitura da Bíblia, é um culto incompleto. E eu quero ler Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Certo? Que eu li aqui era uma passagem onde havia um homem que era eunuco. Não vou entrar no detalhe, explicar o que é o eunuco, mas ele era o mordomo de uma rainha. E ele estava indo em sua carruagem, quando Deus falou para Filipe, que era apóstolo, dizendo: te achega ao pé daquela carruagem. E quando ele chegou ali, o homem estava lendo a Bíblia, certo? Dentro da carruagem ele estava lendo. Certamente havia alguma coisa naquele homem que interessava ler. E é muito bom quando você se interessa a ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Amém. A Bíblia Sagrada foi escrita por inspiração. Tudo que ela diz é a verdade. Em Romanos capítulo 3 encontramos ela dizendo: seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus seja a verdade. Então tudo que o homem disser não se deve levar a crédito, a maioria das coisas que o homem diz. Porém, o que a Bíblia diz é a verdade, certo? Então, este homem estava lendo a Bíblia, quando Filipe se aproximou e perguntou para ele, disse assim: tu entende o que tu estás lendo? Ele disse assim: como posso ler se não tem ninguém para me explicar? Então Filipe subiu na carruagem e começou a explicar para ele o que a Bíblia diz, exatamente como eu estou fazendo aqui agora, tentando explicar para vocês o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando ele leu, ele descobriu, através da ajuda de Filipe, que era preciso nascer de novo para se tornar filho de Deus. É muito importante você prestar atenção nisso que eu estou falando, porque Jesus Cristo disse assim, ó: quem
quem não nascer de novo nem vai ver o reino de Deus. E você me pergunta, como nascer de novo? Eu já estou com 36, tem outros com 40, tem outros com 50 e assim por diante. Mas aí, foi um homem que chegou a Jesus de noite, chamado Nicodemos, e perguntou, disse assim: o que devo eu fazer para ter vida eterna? Você já se fez essa pergunta? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que devia estar em cada um de nós. Nós devemos nos preocupar com a vida eterna. A vida não é só isto aqui. Isso aqui é uma coisa perecível. Deus te colocou aqui por um tempo, para você escolher o caminho que você quer entrar. Ele te colocou numa encruzilhada. Tem dois caminhos. Um caminho largo e espaçoso, que é o caminho do inferno, um fácil. E o caminho estreito e apertado, que é o caminho que vai a Deus. E o caminho estreito e apertado que leva a Deus, ele é... Como você chega lá? Qual é o mapa para você chegar lá? A Bíblia. Você lê em São João, capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo dizendo, ele diz: examinai as Escrituras, a Bíblia, porque são elas que de mim testificam, e nela, na Bíblia, cuidar de ter vida eterna. As pessoas estão procurando vida eterna, elas não querem morrer, nenhum de nós quer morrer. Nós sabemos que tem o outro lado da vida. Tanto os católicos como os evangélicos sabem que existe dois mundos paralelos. Este mundo em que vivemos e o mundo após a morte. Sabemos que há outra vida. Mas a questão é essa. Estava na mente de Nicodemos. Ele se preocupou com isto. E às vezes nós pegamos a enxada de manhã, vamos para o roçado. Às vezes nós pegamos, ou então vamos para o trabalho, se alguém trabalha empregado na prefeitura, ou seja lá onde for. Como no meu caso, eu trabalho numa loja. E a gente não se preocupa com a vida eterna. A gente trabalha o dia todo, de noite se deita e não se preocupa com a vida eterna. Mas dentro de você tem uma alma. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, este corpo vai para a sepultura. E então a nossa alma, que está dentro de nós, ela vai para a presença de Deus. E ela vai prestar conta com Deus de tudo que nós temos feito. Você vai ler isso em Eclesiastes, capítulo 11, creio que versículo 9 em diante. E diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Faz de tudo que agrada o teu coração. Certo? Faz o que te apraz. Mas lembre-se de uma coisa, diz a Bíblia: Deus prestará conta contigo de tudo que tu tens feito, de bem ou de mal. Eu quero chamar a atenção para você, porque a maioria das pessoas diz: eu nunca fiz nada mal. Ah, então você é um santo, né? Eu lhe digo uma coisa: todo mundo pratica a maldade na hora que levanta. De manhã você já está praticando a maldade. Aos olhos de Deus não existe nenhum justo. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Ninguém, nem eu, nem esses irmãos que estão aqui, nem vocês são santos, são justos. Os santos não são feitos pelo homem. Esse negócio de canonizar, isso aí foi a igreja que inventou. A verdade é que os santos de Deus são canonizados por Deus. Você pode ser um santo se você for canonizado por Deus. E como é esta canonização por Deus? Essa canonização não é feita pelo homem, mas é feita pelo Espírito Santo. Agora, aos olhos de Deus não existe ninguém santo. Todo mundo é pecador. O único santo foi aquele que subiu na cruz do Calvário, que nunca matou, que nunca roubou, que nunca mentiu, que nunca adulterou, que nunca disse falso testemunho. Ele foi crucificado, foi levado ao matador como uma ovelha muda, não abriu sua boca por causa de mim, por causa de você. Agonizou na cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde, no sol, pregado numa cruz, cravado, mãos e pés. E na hora que estava com sede, morrendo, como eu tenho aqui um copo d'água para beber a hora que eu quiser, ele não tinha, ele me pediu água, deram vinagre para ele. E você já parou para pensar do sacrifício da cruz? Você já pensou para parar que uma vez Deus desceu, se manifestou em carne, se tornou homem por causa de você, e que você levanta de manhã, vai ao trabalho, volta para casa todos os dias e não se lembra deste Deus para adorá-lo? Tudo que ele fez por você na cruz merece uma grande retribuição.
Ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele na cruz do Calvário agonizou, morreu, e não foi em vão. Ele podia muito bem ter continuado no seu trono. Ele não precisava ter descido, se feito homem, para nos salvar. Ele podia muito bem ter destruído toda a humanidade e criar outra humanidade. Mas ele não quis. Ele quis restaurar a humanidade que havia caído. Ele colocou o homem na terra e disse: olha, a alma que pecar, esta morrerá. Ele disse ao homem para fazer o que era agradável aos seus olhos. Ele disse ao homem, estabeleceu suas regras. Ele disse para o homem não pecar, para o homem adorá-lo, fazer a vontade de Deus. Mas o que o homem fez? O homem tentou seguir os arrazoamentos. E eu vou dizer como isso começou. Lá no jardim do Éden, quando tudo era paz, Adão e Eva viviam em paz, não tinha pecado. E eram duas pessoas que Deus amava, eram os verdadeiros filhos de Deus. Aí um dia, o inimigo de nossas almas, que você sabe de quem estou falando, que é um espírito, o espírito da potestade, do mal, ele entrou em um animal chamado serpente, que você sabe que este Satanás, ele não pode trabalhar se ele não tiver um corpo. Ele é um espírito. Você sabe por que Satanás mata as pessoas? Porque ele encontra um corpo para entrar e matar. A pessoa só pega uma arma para atingir o companheiro porque ele está possuído por aquele espírito errado. Porque se aquele espírito errado não estivesse dentro dele, ele não faria aquilo. Então, na medida em que ele está possuído por aquele espírito do mal, ele não lembra que aquele homem tem um pai, tem uma família, tem um filho para criar, e que além de tudo é seu irmão, e que além de tudo foi uma criatura de Deus, e Deus disse que aquilo que Deus criou não se pode matar. Não é verdade? Porque você foi criado à imagem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos aqui, quando o homem ou a mulher vai adulterar, a verdade é que ele já está possuído pelo espírito do erro, do adultério, para fazer aquilo. Porque se ele não tivesse aquele espírito nele, ele não fazia. Então o problema não está em você, o problema está no inimigo que entra em você e em mim e faz nós cometer o mal. Quando nós contamos uma mentira, nós estamos sabendo que aquilo não é verdade, mas nós estamos mentindo para poder ganhar a confiança de alguém. Então já é aquele espírito que está ali dentro. Então, Eva lá no jardim do Éden, ela foi ouvir a conversa dele. Este espírito errado entrou na serpente, e a serpente foi até Eva e fez um arrazoamento. Ela perguntou para Eva, disse: é verdade que Deus disse que se comer daquela árvore que está ali, do conhecimento do bem e do mal, é verdade que ele disse que no dia que você comer, nesse dia morrerá? Eva respondeu e disse: é verdade. Deus disse que no dia que comer daquela árvore certamente morrerá. Mas o que foi que ele disse na boca da serpente? Ele disse para ela: certamente não morrerá. Ele apenas arrazoou, ele acrescentou a palavra não. A palavra dizia certamente morrerá. Ele colocou o não entre a palavra certamente e a palavra morrerá. E então, quando você muda a palavra de Deus, isso é arrazoamento. Deus estabeleceu a Bíblia e disse que a Bíblia não é de particular interpretação. Diz que quando você lê ela, as palavras que estão nela te dão vida. Ele disse em São João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas lembra-se que rios de água viva vai fluir do seu ventre só se você crê nele, como diz as Escrituras. Ele não disse assim: quem crê em mim, como diz as Assembleias de Deus, ou quem crê em mim, como diz os protestantes, ou quem crê em mim, como diz, ou assim, religião tal e tal. Ele não diz isso. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Amém. Rios de água viva vão fluir do seu ventre. Dentro de você vai ter um manancial de água da vida, que você vai ter esta vida com Deus. Você vai se livrar do julgamento divino. Mas a verdade é que você não pode continuar do jeito que está.
O Nicodemos perguntou, se preocupou com isso e disse: o que devo eu fazer para ter vida eterna? E eu queria que você nesta noite também se perguntasse para você mesmo: o que devo eu fazer para ter vida eterna? Cada um de vocês, homens e mulheres, pergunte nesta hora. Pense o seguinte: dentro de você, eu tenho uma alma, e um dia eu não vou ficar para sempre. Um dia eu tenho que morrer. E a verdade é, para onde eu vou? Será que acaba? Será que tudo termina? Ou será que tem uma vida? Eu lhe garanto que tem uma vida. Então a pergunta que eu quero que você faça nesta noite é a mesma pergunta que Nicodemos fez. Ele disse para Jesus: o que devo eu fazer para ter vida eterna? Jesus disse assim: na verdade eu te digo que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E essa é a mesma resposta que eu quero dar para você nesta noite. Se você e eu não nascer de novo, nós nem vamos ver o reino de Deus. Como nascer de novo? Porque o primeiro nascimento que você nasce, como estou vendo uma bela criancinha no colo da mãe, outra ali, isso foi o primeiro nascimento. Elas nasceram e elas estão crescendo. Porém, quando elas tiverem idade de adulto, elas precisam nascer de novo para Deus. Porque esse primeiro nascimento aí foi o nascimento para o mundo. Eles nasceram aqui no mundo e eles, para serem salvos, para entrar no reino de Deus, precisam nascer de novo. E Jesus Cristo explica dizendo que é nascer de novo da água e do Espírito. E nós encontramos aqui neste versículo que eu acabei de ler, em Atos capítulo 8, um homem chamado Eunuco, que também se preocupou com o novo nascimento. E ele perguntou para Filipe o que ele deveria fazer. Filipe explicou para ele que ele tinha que batizar nas águas em nome de Jesus Cristo. Porque se ele não batizasse, ele teria que batizar para receber o nome do Criador no seu batismo. Então nós encontramos que eles chegaram perto de um rio. Eu acabei de ler aqui, diz que eles chegaram onde tinha uma água. E quando chegaram lá, a Bíblia diz que ambos desceram na água. Você encontra que o eunuco, ele diz, veja bem, e diz Filipe, o eunuco no verso 36 diz: e indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. Quer dizer, eles iam na estrada e então chegaram a um lugar que tinha um rio, um garapé, seja lá o que for. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ele estava interessado em ser batizado. A palavra batizar significa sepultar. Agora, é um tipo, quando você morre, quando nós morremos, somos sepultados na terra. É cavado uma cova, somos colocados lá dentro e todo o nosso corpo é coberto pela terra. Esse é um batismo natural com terra, chama-se sepultamento. O batismo nas águas é um símbolo disso. Quando você desce as águas e que o reverendo te batiza em nome de Jesus Cristo, você é totalmente mergulhado nas águas, que significa que você morreu para o mundo e renasceu para Deus. É aí que está o novo nascimento que Jesus está se referindo. Ele diz: quem não nascer de novo da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. E a pergunta é, meu amigo e minha amiga, nesta noite: você quer ver o reino de Deus? Ou você quer viver aqui e acabar aqui? Porque Jesus está dizendo: quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E nós encontramos que o eunuco disse a Filipe, ele disse: aqui está a água. Chegaram no rio e disse: o que impede de eu ser batizado? Ele estava interessado de nascer de novo. Ele estava interessado de ser sepultado e renascer de novo para Deus. E então Filipe disse: é lícito se crês? A pergunta é esta: você tem idade para crer? Você não pode ser batizado quando você tem 6 meses, porque você não tem idade para crer. E Filipe está dizendo: é lícito ser batizado se você crer. Você já crê? Mocinhas e rapazinhos, você já sabe que existe o pecado e que existe um Deus. Você já sabe que existe um céu e que existe um inferno. Você sabe que o caminho do inferno é um caminho largo, espaçoso, fácil, bem fácil de seguir. Ele é como aquela ladeira ali. Para descer, todo santo ajuda, mas para subir, aí o santo cai fora.
Mas é desta forma. O caminho que leva ao inferno, mocinhas e rapazinho, é um caminho como uma ladeira descendo. Tudo empurra para baixo, tudo é fácil. O caminho para o céu é como uma ladeira subindo. Você tem que fazer força de subir. Se você não fizer força, você não sobe. Se você ficar sentado lá embaixo, acomodado, você não sobe. Você tem que tomar uma posição. Você tem que fazer como o eunuco, se preocupar com sua alma. Você tem que se levantar e dizer: já estou cansado desta vida. Eu quero nascer de novo da água do Espírito. Eu quero renascer para o reino de Deus. Eu quero subir no caminho que leva aos céus. Agora, se você quiser ir para o inferno, é só deixar. Não precisa procurar Deus não, que você vai descendo. Vai para a festa, vai para a bebedeira, vai para o adultério, vai para a prostituição, aí vai para o roubo, aí vai para o assalto, aí vai para a criminalidade. Aí a coisa vai piorando, você vai direto de cabeça abaixo. Mas o caminho para o céu é subindo. E o caminho para o céu, ninguém quer te ajudar aí, porque é um caminho que se tem de se tomar pela força. Você tem que fazer força de subir. Você tem que se levantar e tomar uma atitude. Você tem ouvido a palavra de Deus. Você sabe que o evangelho é a verdade. Você sabe que você não pode morrer um dia sem se entregar para Jesus Cristo. Você sabe disso. E você às vezes está deixando o tempo passar, deixando as oportunidades. Assim como o eunuco não deixou a oportunidade passar. Ele disse para Filipe: o que devo eu fazer para ser batizado? Filipe disse: se tiver água e se você crer. Você crê? A pergunta que eu quero fazer nesta noite: você crê? Se você crer, então faça como o eunuco. Ele chegar ao pé de alguma água, e a Bíblia diz que Filipe disse: se tu crês, pode ser batizado. Ele disse: creio. Então ambos, a Bíblia diz, vou ler aqui. E diz Filipe: é lícito que se crês e todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos. A palavra ambos significa os dois. Desceram os dois. Não foi só o que ia ser batizado que desceu, mas o que ia batizar também desceu. Ambos desceram as águas. Ele não pegou uma gota d'água e derramou na cabeça de Filipe. Não, ele desceu as águas com Filipe, porque o batismo significa sepultamento. E ele batizou, ele mergulhou o eunuco nas águas em nome de Jesus Cristo. E o eunuco seguiu o seu caminho feliz, porque estava crendo que tinha nascido de novo da água e do Espírito. E aqui nós encontramos na Bíblia Jesus dizendo: quem crê e for batizado será salvo. E diz que quem não crê será condenado. E nós não queremos que a raça humana seja condenada. A razão porque nós saímos de nossas casas para ir pregar o evangelho sem fim lucrativo. Nós viemos aqui com o nosso próprio dinheiro, com a nossa própria gasolina, com os nossos próprios recursos, pregar o evangelho. E desde quando eu comecei a pregar aqui, como vocês sabem que já tenho feito 5 ou 6 cultos nesta região, aqui na casa do irmão Edivaldo, vocês sabem, nenhuma vez eu tenho pedido dinheiro para vocês para pregar o evangelho. Eu creio, a Bíblia diz: de graça recebestes e de graças dá. Eu estou te dando de graça nesta noite o que eu estou vendo na Bíblia. Eu estou vendo que há um julgamento eterno, e tenho certeza que se vocês não forem batizados em nome de Jesus Cristo, se vocês não descerem as águas como o eunuco desceu, se vocês não nascerem de novo da água do Espírito, vocês não verão o reino de Deus. E preocupado com isso, estou aqui para dizer para vocês: peça o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Renasça de novo da água do Espírito. Procure viver uma vida saudável a Deus, uma vida pura, digna do Evangelho. Nesta noite, nós estamos aqui para isso. Nosso desejo é te ajudar. Nosso desejo é pregar o que a Bíblia diz. Bem, assim como o eunuco, Nicodemos foi diferente. O eunuco disse: eu quero ser batizado. Foi batizado. Porém, Nicodemos foi diferente. Nós encontramos uma diferença aqui bem grande. O eunuco não era religioso. Nicodemos era religioso. Ele era fariseu. E a pior coisa que tem é a religião. Eu lhe digo uma coisa: você não encontra nessa Bíblia nenhuma religião. Você não encontrará. Jesus Cristo pregou o evangelho, os seus apóstolos pregaram, mas você não encontra na Bíblia qual era o nome da igreja deles.
Eu desafio qualquer um a encontrar. A igreja dos apóstolos não era uma igreja como as de hoje, uma casa, um templo. A igreja que os apóstolos criam era a pessoa. Você é a igreja. Não é um templo de pedra, mas a religião, ela chegou, se aproveitou da palavra de Deus e formou os templos de tijolos, de pedra, e então escravizou as pessoas para se tornar membro, para arrancar dinheiro das pessoas, e deixaram de pregar o que a Bíblia diz. Não prega o novo nascimento e não prega o batismo em nome de Jesus Cristo. E o que acontece? A população mundial está indo cada dia mais a se afastar de Deus. E você diz: onde está a verdade? Nesses centenas de milhares de religiões que existem pelo mundo, a pergunta é: onde está a verdade? Eu te respondo nesta noite: a verdade não está em nenhuma delas. Eu vou te dizer onde está a verdade. A verdade está na Bíblia e no que ela diz. E Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele te deu o direito de ter a verdade na sua mão a qualquer hora. Cada um de vocês aqui deve ter uma Bíblia em casa. Não me importa se é uma Bíblia católica ou protestante, ela diz a mesma coisa. Não existe esse negócio: a igreja, a Bíblia dos protestantes diz diferente. Diz a mesma coisa, porque eu tenho as duas, eu leio as duas e diz a mesma coisa. A verdade é que as pessoas não querem seguir o que ela diz, porque o que ela diz é difícil demais para se seguir. É um caminho difícil, é um caminho apertado. Mas eu te digo uma coisa: do que foi que eu disse sobre a ladeira? É subindo. Você tem que dar o primeiro passo. Você não pode sentar, olhar para a ladeira e dizer: é difícil demais. Você tem que pelo menos tentar. Tem que dar pelo menos o primeiro passo. Você olha para o que a Bíblia diz, você diz: é difícil demais de seguir. Você tem que fazer o seguinte: tente o menos. Pelo menos dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Atos capítulo 2, versículo 38. Vou te dizer qual é o primeiro passo. Eu vou ler Atos capítulo 2, versículo 38. Versículo 37 em diante. Os apóstolos estavam lá em Jerusalém pregando o evangelho. De repente Deus desceu, fogo do Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e profetizar e louvar a Deus com grandes cânticos e grande alegria. E de repente chegou ao redor da casa onde ele estava quase que 3.000 pessoas. E as pessoas começaram a dizer assim: eles devem estar bebidos, eles beberam tanto que estão embriagados. Aí então o apóstolo Pedro percebeu aquilo e disse assim: olha, nós não estamos embriagados como vocês pensam. A verdade é que está se cumprindo as escrituras de acordo com o que Joel disse. Então eles começaram, aqueles que estavam ali, quase 3.000 pessoas, perguntaram assim: o que devemos fazer para ter vida eterna? E será que a humanidade faz essa pergunta hoje à noite? Ou será que nós vamos ficar aí acomodados? Então Pedro deu para eles o primeiro passo, que é o primeiro passo que eu quero dar nessa noite. Eu vou ler para vocês. Diz, Atos capítulo 2, verso 37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha o primeiro passo que você e eu tem que dar. Você está sentado, a ladeira está aí para subir. É o que a Bíblia diz. Para cá está o que as religiões dizem. É bem fácil. Deus só quer o coração. Desde que você entre para a igreja e pague dízimo, está tudo bem. Isso aí é fácil, é descendo. Mas a questão é seguir do jeito que está aqui. Você olha o ladeirão para subir. Aí você está sentado, sem coragem de subir, sem coragem de seguir o que a Bíblia diz. Então o que você faz? Levanta e dá o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, o sangue vai esquentar. Você entendeu? Porque quando você senta, é verdade, vocês que trabalham sabem disso. Você que trabalha na roça, se você se sentar ali e ficar lá contando história, aí o sangue esfria, o suor seca no corpo. Aí você olha assim para aquele roçado: meu Deus, capinar tudo isso aqui. E você vem para casa e não faz nada. Mas simplesmente pega a enxada e começa a capinar, que o sangue começa esquentando. Não é verdade? Quem já trabalhou sabe disso. Porque eu também já trabalhei assim. E começa esquentando o sangue. Pensar que não, você vê o serviço para trás e você está quente. O sangue está quente, a coragem chega. Não é verdade? Da mesma forma você tem que fazer com a Bíblia. Você olha para ela, não dá coragem de seguir, porque ela diz tanta coisa que você tem que fazer que não é fácil. Mas eu lhe digo uma coisa: dê o primeiro passo, levante, dê a primeira enxadada na coisa. Qual é a primeira enxadada? Pedro diz aqui, ele diz: e disse-lhes Pedro, olha o primeiro passo,
E eu vou dizer aqui que foi o próprio apóstolo Pedro que disse. Pedro, que é um dos apóstolos mais respeitados no mundo, tá? Esse apóstolo aqui é São Pedro, aquele que tanto os protestantes como os católicos acreditam que ele é um santo de Deus. Eu também creio em São Pedro, e foi ele que disse isso aqui. E todos nós amamos São Pedro. Tem uns que dizem que até manda chuva. Hoje ele mandou um bocado. Mas veja bem, este Pedro aqui, este manda-chuva aqui, ele vai dizer para você qual é o primeiro passo para você encontrar a vida eterna. Ele diz assim, ó: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é parar com esse negócio de dizer, eu nunca fiz mal nenhum. Fez, você fez, eu também fiz. Se você diz que não fez nenhum mal, você já está fazendo mal só em dizer que não fez nenhum mal. Nós precisamos reconhecer que nós já fizemos mal. Quando nós começamos a andar neste mundo e que temos a consciência do bem e do mal, nós já estamos praticando o pecado. Então a primeira coisa é reconhecer. Parar de ficar esperando o vizinho, esperando a esposa. É tomar uma decisão própria. Arrependei-vos. Mulher, se tu não quer, fica lá, mas eu vou seguir. Então, primeiro passo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Batizado no nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para perdão de quê? Para perdão dos pecados. A Bíblia diz que debaixo dos céus não há perdão de pecado em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês em Atos capítulo 10, versículo 43, que diz, Atos capítulo 10, verso 43, diz assim: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Só o que perdoa nossos pecados é o nome de Jesus Cristo. Por quê? Existe muito Jesus. Eu conheci um homem que o nome dele era Jesus. Porém, Jesus, o Cristo, não existe ninguém. Só existe um. Esse foi aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário. Porque a palavra Cristo, no aramaico, significava o Messias, o ungido. O único que era ungido de Deus, o Messias de Deus, chamava-se Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Ele orando, ele disse: eu manifestei o teu nome aos homens. Deus pôs o nome dele em Jesus Cristo. Então, como é o nome de Deus? Responda comigo: Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. Lá atrás, o nome de Deus, se você encontrar na Bíblia, o povo chama de Javé, chama de Jeová, de um monte de nome. Mas o nome dele não era isso era apenas título. Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, Rosa de Saron, Estrela resplandecente da manhã, Lírio dos vales. Isso não são nome. A minha esposa pode me chamar de Lindinho, mas esse não é meu nome. Esse é um título que ela me deu, né? Ali está o dono da casa ali. A esposa dele diz, chama ele de Nego, né? Todos vocês chamam ele de Nego. Mas esse não é o nome dele. Isso é um título que deram a ele. O nome dele não é esse, eu tenho certeza. Não é verdade? Qual é o nome do irmão? Antônio Edinaldo. Qual é o nome dele? Erinaldo. Tá, então parem de chamar ele de Nego e passem a chamar de Erinaldo. Mas veja bem, Nego é o título que vocês deram a ele. O pai dele começou a chamar ele de Nego, o irmão dele começou a chamar ele de Nego. Quando ele começou a namorar com a irmã, ela começou a chamar ele de Nego, porque ela já viu os irmãos dele e o pai dele chamar, ela começou a chamar também. E hoje nós começamos a chamar ele de Nego, porque ele disse que chamar de Nego, mas esse não é o nome dele. As pessoas chamam Deus de Lírio dos vales, de Rosa de Saron, Estrela resplandecente da manhã, chama ele de Pai, chama ele de Filho, chama ele de Espírito Santo, mas esse não é o nome de Deus. Ele tem um nome. Qual é o nome dele? Vamos de novo? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. Amém? Então veja bem, só há perdão de pecado se você for batizado no nome de Deus. Portanto, você não pode ser batizado em nome do Lírio dos Vales, porque Lírio dos Vales não é nome de Deus, é um apelido que colocaram em Deus.
Você não pode ser batizado no nome de estrela resplandecente da manhã, porque estrela resplandecente da manhã foi um apelido que colocaram em Deus. Há muito tempo atrás, quando eu gostava de assistir filme de pancadaria, eu gostava de assistir o Jean-Claude Van Damme, e lá lutando lá no filme o grande dragão branco, quando ele venceu, a plateia começou a dizer: dragão branco, dragão branco. E não chamavam ele pelo nome, só de dragão branco. Mas o nome dele não é dragão branco, é um título que o povo deu. Você entendeu? O nome de Deus não é Pai. O nome de Deus não é Filho. O nome de Deus não é Espírito Santo. Isto são títulos que foi dado a ele. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos disseram que é para nós ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o único nome que perdoa os pecados. Nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo dizendo: ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que a religião faz? Desce você às águas e batiza você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso está errado. Você diz: mas como se o próprio Jesus falou? Ele falou para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como é o nome do Pai? Isaías 42, versículo 8. O Pai diz: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Como é o nome do Filho? São Mateus capítulo 1, versículo 22. E Maria terá um filho. Filho é o que ele é. Mas qual é o nome dele? E o seu nome será Jesus. Então o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para batizar em nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Para batizar em nome do Filho, que é Senhor Jesus Cristo. Em nome do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E quando chega em Atos 2,38, os apóstolos dizem para os 3.000 que estavam ali: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Debaixo dos céus não há perdão de pecado em nenhum outro nome. Corra, meu amigo e minha amiga, enquanto é tempo. Enquanto tem um garapé bem ali, e peça para ser batizado no nome deste Deus, porque não há perdão de pecados em nenhum outro nome. Eu quero com vocês mostrar mais uma escritura aonde os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 16, que diz que os apóstolos que estavam em Samaria, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. E veja o que diz: porquanto sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Os apóstolos lá em Samaria batizaram aquelas pessoas em nome do Senhor Jesus. Nós vimos a reportagem não há muito tempo atrás do repórter Marcos Uchoa, da Globo. Ele foi lá em Jerusalém, naquela região, ele foi na região da Antioquia, na cidade da Antioquia, lá onde os apóstolos pregavam o evangelho. E lá eles encontraram um antigo templo de pedra onde os apóstolos pregavam o evangelho. E lá, neste lugar, havia como se fosse um salão debaixo da pedra, onde as pessoas se reuniam. E aqui tinha um negócio de pedra como esse aqui, onde eles colocavam a Bíblia. E atrás, aonde tinha um buraco no chão. E o Marcos Uchoa dizia: este buraco no chão era o lugar onde eles faziam batismo. Ora, mas se eles faziam batismo e tinha um buraco no chão, então eles não batizavam jogando água na cabeça. Porque a própria palavra batismo significa sepultar. E lá foi encontrado vestígios na igreja da Antioquia que os apóstolos batizavam em um buraco no chão. Eles cavavam aquilo e enchiam d'água para batizar as pessoas. A própria ciência, a própria arqueologia descobriu isso. Mesmo eu te dizendo que eles batizavam desta forma, tem a própria arqueologia para confirmar que era verdade. Os vestígios mostram
nas piscinas, na pedra e tudo mais, que eles batizavam nas águas. E aqui em Atos 2:38 nós encontramos que era nas águas e era em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos 8, verso 16 diz que o povo de Samaria foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, em Atos 10, versículo 48, vou mostrar mais uma passagem onde eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Atos 10, verso 47 em diante, diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Amém? Em Atos capítulo 2, versículo 16, você vai encontrar o batismo de Paulo. Ele vai dizer assim, que Ananias foi quem batizou ele. E diz que Ananias disse assim para ele: e agora o que te detém? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Quem é o Senhor? A Bíblia responde: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Aqui nós encontramos dizendo, veja bem, e diz, verso 47, Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. De quem é esse Senhor? Existe outro Senhor? Para mim o único Senhor que há é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Dos exércitos. Amém? Mais uma passagem eu quero mostrar para vocês, onde os apóstolos só batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 em diante, diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então perguntou-lhe Paulo: em que sois batizado então? E então eles disseram: no batismo de João, que era só o batismo nas águas por arrependimento. Não era em nome de Jesus Cristo. Mas diz, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Quem era que vinha depois de João? Jesus. E diz: isso é em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que diz aqui? Diz que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, verso 1. Estou lendo o verso 5. Que aqueles que ouviram o discurso de Paulo foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os apóstolos não batizavam em nome do lírio dos vales, não batizavam em nome de Rosa de Saron, não batizavam em nome do Pai, não batizavam em nome do Filho, não batizavam em nome do Espírito Santo. Isso tudo são títulos. Ele batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou pai porque tenho filho, e eu sou filho porque eu tenho pai. Então eu sou filho e ao mesmo tempo sou pai. Mas o meu nome nem é pai nem é filho. Eu tenho um nome. Meu nome é Rubson. Amém? Você é pai, você é filho, você é neto. Você que tem avô, você é neto. Mas o seu nome não é neto. O seu nome não é filho. O seu nome, você tem um nome. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas esse não é o nome de Deus. Tem que ser batizado no nome de Deus. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou encerrar aqui com vocês, não vou demorar mais. Prometo que vou liberar agora. Vou terminar e cantar. O irmão Taylor ou o irmão Alessandro canta. O irmão Alessandro vai cantar. Dai-me um coração igual ao teu. Atos capítulo 22, versículo 16. Vamos ver como foi que o próprio Paulo foi batizado, para nós ter certeza. Verso 12 diz: e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz de sua boca, porque há de ser que por testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Agora veja o que diz: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Quem é o Senhor? Amém. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Ele foi batizado quando? Quando ele tinha 6 meses? Não. Quando ele era adulto.
quando tinha idade de discernir o bem e o mal. Você diz, mas se a criancinha morrer vai para o inferno? Não, porque ela nasce sem pecado. Amém? Agora veja bem, que idade foi que Jesus batizou? 30 anos. Amém? Todas essas coisas vocês têm que ver, porque aí o batismo é para crer. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Vamos ouvir então o irmão Alessandro. Nós vamos primeiro fazer uma oração. Quero agradecer vocês por ter vindo ouvir a palavra de Deus. E agora eu vou orar para que Deus abençoe todos nós, que abençoe o dono da casa e abençoe todos que vieram. Vamos falar com Deus. Nosso Pai Celestial, Senhor amado, essas pessoas que aqui estão presentes, eles vieram de longa distância, Pai, para ouvir Tua palavra. A palavra de Deus é a única coisa que salva. E Senhor amado, nós temos certeza que o Senhor há de abençoar eles nesta noite, que o Espírito Santo possa mover em cada coração e que o amor de Deus esteja neles, e que eles possam ouvindo isso de bom grado. Se há uma semente lá dentro, uma semente de vida, Pai, que possa brotar. Como eu tenho dito, nós não podemos fazer a semente brotar, nós apenas podemos plantar ela, mas brotar é coisa Tua. Senhor, se há alguma semente eleita neste lugar, Pai, que ela possa brotar, que a chuva da palavra tem caído. Nós pedimos que o Senhor abençoe o dono dessa residência, que o Senhor possa iluminar sua vida cada vez mais, que ele possa, Senhor amado, ser cheio da Tua graça, que a saúde de Deus possa reinar nos corações dele, que eles possam, Pai amado celestial, que nenhum mal, que nenhuma doença venha atingir seus filhos, sua esposa, que o seu lar seja totalmente cercado pelos Teus anjos. Lembra-te da Tua palavra que disseste, nenhum mal chegará na tenda do justo. E eu peço, nós todos pedimos, que esta casa seja abençoada, seja guardada. Multiplica, Senhor, os pão de cada dia, que nunca falte em sua mesa, que a paz de Deus esteja nesta casa. E assim, Pai, nós pedimos que todos esses outros que vieram aqui, cada homem e mulher e criança que veio aqui, que eles possam ir para casa abençoada, que a paz de Deus esteja com eles, que chegar em casa, se alguém estiver enfermo, que seja curado, que eles mesmos sejam curados nesta noite. Nós invocamos a Tua cura neste lugar. Cura cada pessoa e abençoa aqui, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Agora vamos cantar como o Alessandro, e logo após nós estamos encerrados, né? Alessandro canta Dai-me um coração igual ao meu. Vamos terminar com o louvor. Creio que estamos todos maravilhados pela pregação nesta noite. Amém? Vamos cantar, irmãos. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dai-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer,
Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, muito bem.